Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos mais uma vez ao nosso, agora virtualmente, Centro Espírita Amor e Caridade, né? Com grande prazer que estamos aqui mais uma vez, mais uma reunião pública virtualmente, agora com a nossa irmã Sônia Damasceno, da União Espírita Kardecista da Miroeira, né? Seja muito bem-vinda, Sônia. Obrigada. E para dar início, né, à nossa reunião, nós vamos fazer uma pequena leitura para nos harmonizarmos, né, com uma passagem do livro Vinha de Luz, que é o item sobre maus obreiros, que ele diz assim: guardai-vos dos maus obreiros. Paulo, Filipenses, capítulo 3, versículo 2. Paulo de Tarso não recomenda, sem razão, o cuidado a observar-se ante o assédio dos maus obreiros. Em todas as atividades do bem, o trabalhador sincero necessita preservar-se contra o veneno que procede do servidor infiel. Enquanto os servos leais se desvelam, dedicados, nas obrigações que lhes são deferidas, os maus obreiros procuram repouso em débito, conclamando companheiros à deserção e à revolta. Ao invés de cooperarem, atendendo aos compromissos assumidos, entregam-se à crítica jocosa ou áspera, menosprezando os colegas de luta. Estimam as apreciações desencorajadoras. Fixam-se nos ângulos ainda inseguros da obra em execução, despreocupados das realizações já feitas. Manuseiam textos legais a fim de observarem como farão valer direitos com esquecimento dos deveres. Ouvem as palavras alheias com religiosa atenção para extraírem os conceitos verbais menos felizes, de modo a estabelecerem perturbações. Chamam covardes aos cooperadores humildes e bajuladores aos eficientes ou compreensivos. Destacam os defeitos de todas as pessoas, exceto os que lhes são peculiares. Alinham frases brilhantes e complacentes, ensopando-as em óleo de perversidades ocultas. Semeiam a dúvida, a desconfiança e o dissídio quando percebem que o êxito vem próximo. Espalham suspeitas e calúnias entre os que organizam e os que executam. Fazem-se advogados para serem acusadores. Vestem-se à maneira de ovelhas, dissimulando as feições de lobos. Costumam lamentar-se por vítimas para serem verdugos mais completos. Guardai-vos dos maus obreiros. O conselho do apóstolo aos gentios permanece cheio de oportunidade e significação. Inicialmente com este texto, né, para a nossa reflexão e para a nossa harmonização, vamos agora fazer a prece inicial da nossa reunião, né? Vamos nos concentrar no nosso Mestre Jesus, que sempre nos convida ao trabalho, e assim rogar a Ti, Mestre amado, a força necessária para continuarmos plenos no trabalho na Tua vinha, Mestre. Nos conforta no Teu Evangelho, que nele possamos ter a firmeza, a certeza de que estamos no caminho certo. Nos renova as forças, a esperança, nos dá, Senhor, cada vez mais oportunidades de sermos melhores, e assim que possamos nós, com Teu auxílio, cumprir e contemplar essas oportunidades da melhor forma possível, Senhor. Nos abençoa neste momento, em todos os momentos, e que possamos ser guiados por Ti e caminhar no Teu caminho que nos preparaste para a glória do Espírito. Abençoe a nossa irmã que fará uso da palavra, Senhor, e a todos que estão presentes que possam receber essa mensagem e confortar seus corações, e assim podemos aproveitar todo este banquete espiritual. Desta forma, Mestre amado, com a Tua permissão e a presença dos Espíritos amigos, damos por iniciado nossa reunião nesta noite, em Teu santo nome, que assim seja. Seja. Bem, a nossa irmã Sônia Damasceno, que está com o tema Missão dos Espíritos, né, nesta noite conosco, ela terá 45 minutos de exposição e, faltando 5 minutos, eu irei avisar, tá
certo? Sim. E nos 15 minutos, após, né, a finalizar essa explanação, a gente vai ter 15 minutos para perguntas, né, que podem ser realizadas ao longo da palestra pelo chat. Podem ir escrevendo, eu vou guardando, e nos 15 minutos finais a gente faz essas perguntas para a Sônia responder para a gente, tá bom? E é isso, a palavra está com você, Sônia. Primeiramente, eu quero saudar a paz de nosso Senhor Jesus Cristo entre nós que estamos aqui encarnados, mas seguramente a todos os desencarnados, não é? Que estão nos ouvindo. Eu há pouco falava que essa pandemia ela veio trazer muitas, né, muitas ferramentas, muitas novidades e nos ensinou a nos reinventar. E um desses é justamente essas lives, essa comunicação através dos instrumentos técnicos, aonde nós estamos elevando, se vocês observarem, o evangelho para o nosso lar, não é? Nós estamos elevando o evangelho para o nosso lar. E, consequentemente, não só os encarnados estão ouvindo, mas os desencarnados que proliferam por aqui também estão assistindo. Logo, nós estamos fazendo um trabalho com os espíritos de uma grandeza imensa, sem nem percebermos o quanto estamos ajudando o planeta nesse momento em que essa pandemia veio deixar eu, você, nós, né, às vezes confinado, entre aspas, dentro de 4 paredes, aonde a doutrina consoladora está nos dando, não é, justamente uma base para que a gente possa colocá-la em prática, não é? Então, hoje nós vamos estudar, e há pouco eu falava isso também, um assunto que todo espírita, no mínimo, já leu 1 ou 2 vezes a Missão dos Espíritas, não é? Há 30 anos, quando eu comecei estudando doutrina espírita, continuo estudando, e eu acho que vou desencarnar, e várias encarnações continuarei estudando-a. A primeira lição que eu abria no Evangelho, a esmo, sempre saía a Missão dos Espíritas. E eu automaticamente fechava ela, dizendo, minha Nossa Senhora, essa lição não é para mim. Eu estou começando agora, estou começando a estudar a doutrina, como é que eu vou ser? Eu nem sei ser espírita ainda, não é? E ao longo de 30 anos, eu tenho descobrido, quanto mais eu estudo a doutrina, mais sei que nada sei e preciso estudá-la, acima de tudo, praticá-la todos os dias. Porque a cada dia que a gente lê uma página do Evangelho, a gente percebe o quanto a gente precisa melhorar-se, o quanto a gente precisa colocar em prática. E para o espírita, principalmente, pelas informações que nós estamos tendo, né? Eu costumo dizer que não é privilégio, eu acho que é missão mesmo de você receber a terceira revelação e ser convocado como trabalhador de última hora. Então, eu vou ler um texto, o primeiro trecho aqui da parte do Missão dos Espíritos, em seguida a gente para e vai explanar. Se houver alguma dúvida, pode perguntar. Então, ele fala, é Erasto que traz essa mensagem para a gente em 1862, veja lá, século passado, né? E nós estamos atualizadíssimos, quando ele diz assim, não ouves já se agitar a tempestade que deve dominar o velho mundo e tragar no nada a soma das iniquidades terrestres? Nós estamos ouvindo isso, não é? A gente ouviu uma pandemia em 1917, né? Da peste, né? Da gripe espanhola. Tivemos aí os tsunamis e estamos agora numa pandemia, fora grandes escândalos que vem acontecendo ao longo desse século. Então, ele diz, não houve já a tempestade que vai ruir esse mundo velho para surgir uma nova etapa? Aí a gente fica se perguntando, para quem vem de outra religião, a gente escutava muito, o mundo vai se acabar, o mundo vai se acabar. Um foi com água e outro foi com fogo. E aí eu não podia ouvir um trovão que eu dizia agora, né? Hoje a gente sabe, estudando doutrina espírita, que essa mudança, né? Esse mundo que vai se transformar, não é que o mundo vai pegar fogo, é que a transformação moral, né? Os espíritos falam dessa transformação moral. Quando isso não se dá do dia para a noite. Veja que desde o século passado os espíritos já vêm falando sobre essa questão que a gente já ouve, né?
tragar tudo isso. Então, ele diz, bendizei o Senhor, vós que haveis posto vossa fé em sua soberana justiça, e como novo apóstolo da crença revelada pelas vozes proféticas superiores e de pregar o dogma novo da reencarnação. Né? Então, o único dogma que a doutrina espírita tem é a reencarnação. Né? E hoje, muitos religiosos já começam a dobrar-se, ou seja, essa tempestade está levando as criaturas nessa modificação de temperamento, modo de pensar, de agir, de ver o mundo com outro olhar. Não é? Eu tenho uma grande amiga que ela viveu muito tempo, há pouco, não é? Ela hoje dentro de uma igreja fechada, religiosa, e ela tinha muitos conflitos. E a gente começou a conversar há 8 anos, quando eu fui para lá trabalhar. E eu dizia muito do que a doutrina dizia e nos ensina, sem precisar dizer a ela que a doutrina dos espíritos me ensinou isso. Não. Eu dizia para ela que a vida se compõe nisso. E buscava a Bíblia, né, que ela tanto estudava, em parte de Pedro, de Paulo, né, trazendo com os ensinamentos dessa missão que os Espíritos dão a nós. Ou seja, com o esclarecimento que a doutrina nos dá. E ela ficava admirada, disse, poxa, eu não pensava que era, eu não atinava, o pastor não me disse assim, não ensina assim. E ao longo de 8 anos, essa nossa irmã vem alimentando sua alma e hoje ela chegou à conclusão que realmente, né, não é que a religião que ela estava errada, é que ela ainda está muito obtusa, muito fechada na questão só da letra das palavras. Né? A doutrina dos espíritos ela amplia essa visão, saindo das palavras, mas buscando nas palavras a essência do que quis dizer, do que quer dizer. E aí ele diz, as vozes dos profetas, né? A voz profética do alto vem dizendo a mim e a você, espírita, não é? Que botamos nossa fé aonde? No futuro. Qual é o futuro? A novo progresso. E o que é que o progresso nos dá? O que é que o progresso nos ensina? Que nós seremos eternos. Porém, a existência ela é uma dádiva, né? E ela está intercalada, ela é parte da vida, mas ela é um presente de Deus como perdão para a gente recomeçar. Há 15 dias atrás, eu gosto muito de dar exemplos. Eu fiz uma palestra presencial e quando eu falava das influências dos espíritos em nossas vidas, muito mais do que a gente imagina, quando eu terminei, deixei aberto 15 minutos para pergunta. E uma jovem me perguntou, ela não perguntou nos 15 minutos, mas quando terminou, ela veio até mim, meio envergonhada, e perguntou: por que a Bíblia, olhe lá, por que a Bíblia diz que nós só temos uma vida? Eu disse, nós só temos uma vida. A vida é una. Porém, as existências são intercaladas desta vida. Ela olhou para mim e disse, mas lá em Salmo diz que a vida é passageira. Eu disse, quando ele diz que a vida é passageira, ele está falando da existência. Porque a nossa existência vai do zero, lá do berço ao túmulo. Nesse espaço de tempo, você pode ir do zero, de 1 até 100 anos. Mesmo vivendo 100 anos por aqui, é muito pouco diante da vida eterna. Você entendeu? Ela ficou assim, disse, é muito complicado. Eu disse, por quê? Porque vem de uma religião fechada, obtusa, aonde não tem esse esclarecimento. É só, olha, eu tenho tantas perguntas, eu disse, vá somando, né, anotando, né, e à medida que alguém for chegando por aqui, não espere só por mim, todos os que passarem por aqui, você vai lá e faz uma pergunta. E daqui uma, duas, daqui a pouco você vai estar com muitas informações, porque a doutrina ela é rica, né? A questão reencarnatória, quando a gente fala de que a vida ela é una, porém as existências são o perdão de Deus para nós, a criatura que está convicta de que só existe um céu e um inferno,
e de que se ele não for bom ou ruim, ele vai para um ou para outro, e que nenhum nem outro é muito bom, é uma pessoa dessa, ela vive em conflito constante. E quando se diz a ela que a vida ela é eterna, porém as existências são oportunidades que Deus dá a mim, a ela, a nós, porque somos filhos de Deus e só existe um Deus. Não existe um Deus para cada religião, existe um Deus só para todos. Porém, os homens é que cismaram de querer ser donos da verdade, hein? Aqui e acolá. Aí está o problema da religião no planeta Terra, não é? Então, quando os espíritas aqui falam de que nós, estudantes de doutrina espírita, estamos colocando a nossa fé justamente nesse futuro, ele diz, ei, novos apóstolos, né? E de pregai o dogma da reencarnação. Então, assim, a gente observa, eu costumo dizer que a doutrina ela é imaculada, ela é linda, maravilhosa, ela não tem nada de imperfeito. Imperfeitos somos nós que a fazemos. Por isso, doutrina espírita imaculada, movimento espírita tem imperfeição, porque é formado por mim, por você, por nós, não é? Então, alguém pensa assim, alguém pensa, então há os achismos. Mas quando a gente busca essa essência aqui e tira justamente aquilo que alimenta a nossa alma, nós vamos ver que a reencarnação, como disse Leon Denis, a doutrina espírita não será a futura religião, será o futuro de todas as religiões. Porque quando a gente não pode entender Deus, compreender Deus, entender Deus como amor, como Pai misericordioso e bom, se não entendermos Deus pelo princípio da reencarnação, de que ele nos criou simples, ignorante, mas ao longo desse desenvolvimento ele nos agregou o livre-arbítrio. Ao longo desse desenvolvimento, ele, no primeiro momento, o instinto. Mas a gente trabalhou e chegamos à inteligência, que é o nosso estágio hoje, não é? Mas, para chegar à sabedoria, será um novo estágio, é um pulo quântico. Isso são etapas que nós teremos que passar, cada um fazendo a sua parte para chegarmos à sabedoria. Então, assim, hoje somos inteligentes. Quem não é inteligente? Peraí, eu falando com vocês, não é? Eu aqui em Paulista, alguém lá, né? E cada um no seu lugar, todo mundo se compreendendo, não é? Não é inteligente? Um homem que fez todo esse progresso é muito inteligente. Não podemos. Não é inteligente a criatura que arquiteta tirar a vida do outro? Inteligente, só que está usando sua inteligência erroneamente, não é? Mas ele é livre. Porém, a colheita, o plantio é optativo, mas a colheita ela é obrigatória. Então, quando ele diz que manda que a gente vá pregar a reencarnação, né? E a elevação dos espíritos, segundo tenha bem ou mal cumprido suas missões. Olha que coisa linda ele fala aqui. Ou seja, nos ensina os espíritos que, à medida em que eu melhoro o meu estado de alma, eu posso desencarnar hoje. O que eu melhorei, ninguém tira de mim. Isso é patrimônio meu. E que a morte do corpo físico não tira isso meu. Vamos falar sobre isso. Como se encontra, qual a condição do espírito após o desencarne? Né? A gente vai se encontrar de acordo com o nosso estado de alma. Eu costumo dizer, não espere ficar bom quando morrer. Comece a ficar bom desde já. Comece melhorando desde já. Comece domando suas tendências doentias. Comece ao mais difícil de ser vencido somos nós mesmos. Não há outro a não ser para vencer, senão nós mesmos. Quando a gente reconhece as nossas dificuldades e a gente diz, meu Deus, eu errei de novo. Não é? E aí a gente vai lembrar de Paulo de Tarso, quando ele diz assim, pobre, miserável homem sou, o bem que quero fazer, se não faço. E o mal que não quero, faço todos os dias e todas as horas. Olha lá. Ou seja, ele já reconhecia que era um ser tão imperfeito, que queria tanto fazer o bem, mas não conseguia. Porque a gente traz em nós miasmas, né? Trazemos em nós situações difíceis vivenciadas de muitas encarnações. Que numa encarnação não dá para quebrar tudo, numa encarnação não dá para viver tudo, mas quando a gente se conscientiza disso, e aí Allan Kardec diz que o espírita verdadeiro é aquele que todo dia ele tenta domar suas más tendências. Né?
Esse esforço que nós fazemos é válido e é olhado por Deus como um grande mérito, porque estamos avançando, não é? Em alguns filigramas, mas estamos avançando. Então, esse segundo parágrafo, ele fala aqui, não vos amedronteis, não é? Ele chama a nossa atenção. As línguas de fogo estão sobre as vossas cabeças. Ó, verdadeiros adeptos do Espiritismo, sois os eleitos de Deus, e de pregai a palavra divina. Nessa pandemia, eu ouvi muita gente desesperada. Vocês ouviram alguém assim? Não é? E agora? O medo do vírus era tão grande que a pessoa adoecia, né? E adoece, tá? Quantas pessoas não estão em depressão, né? Assim? Quantas pessoas estão com síndrome de pânico? Quantas pessoas estão afastadas dos seus entes queridos por conta de uma pandemia? Hoje eu vi o relatório de um infectologista de uma universidade, não sei se foi da Carolina, um lugar aí dos Estados Unidos, onde ele diz: o vírus não está no ar. O vírus não é uma bactéria, é um vírus. E fazendo um paralelo que não há outro meio senão a gente lavar as mãos com sabão. E desde pequeno a gente escuta que lavar a mão com sabão é o melhor meio de desinfectar as mãos, não é? E aí ele vem dizendo, usar luva não é bom, porque o vírus pode ficar ali, você passa no rosto. Olha, veja quantas informações e a gente digerir tudo isso, não é? Então, ele diz assim, não vos amedrontei, a língua de fogo está sobre vossas cabeças. Então, os espíritos vêm, Erasto vem dizendo em 1862, esse tempo de pandemia, esse tempo de mudança, estava para vir, para chegar, e que a gente não se amedrontasse, porque tudo passa. Não é? De que era necessário que a gente tivesse precaução, sim, cuidado, sim, mas pânico, não. Desespero, não, porque em vez de a gente continuar com a nossa imunidade, não é? Equilibrada, quando a gente entra no campo do desespero, na desesperança, né? Achando que vai morrer todo, que, olhe, a gente desce a nossa imunidade e, olha lá, eu, quando fazia o teste com nossa irmã Renata, eu falava a ela de um caso que a gente está acompanhando, nossa irmã, aonde ela contraiu uma superbactéria, está tentando vencer, não está fácil, não é? Eram duas, uma já venceu e tem um difícil, porque o que levou essa mulher a desenvolver essa superbactéria? Eu dizia a ela que o nosso primeiro cérebro é esse, o segundo chama-se o intestino. É lá o nosso segundo cérebro. É lá aonde... isso tem a ver com doutrina espírita? Tem, porque é conhecimento, não é? É lá aonde segrega-se bactérias e vírus, mas também os nossos soldados de defesa. E quando essa mente, esse primeiro cérebro não funciona, o segundo também não desagrega. Então, por carência de alguém ter tirado o seu neto e não ter levado mais para ela ver, ela começou a entristecer. Ao entristecer, ela já tinha algo, não é? Alguma coisa que sobrecarregava naquele organismo, as suas defesas orgânicas desceram e essa bactéria se supera. E aí vem uma infecção urinária em seguida, não é? Vários outros problemas por conta disso. Essa menina, não é? Os médicos estão assim tentando ajudar. Como fazer? Porque várias injeções. Para você ter uma ideia, essa bactéria que ela contraiu, ela resiste a 95% de todos os antibióticos que a gente tem para combater uma infecção. Você imagina isso? Como é difícil, não é? E então eu fui chamada pela irmã dela, me entrou em contato, a gente foi até lá, ela já perdeu muito peso, estava prostrada. E eu passei lá com ela mais ou menos 40 minutos conversando.
E eu falava desses dois cérebros e falava da necessidade dela reagir. Ela conhece doutrina espírita, foi criada dentro da doutrina espírita, era trabalhadora de uma casa espírita, mas ao longo do tempo, muitas coisas, a questão, não é, de muitas, o que a gente chama daquela semente que muitas vezes cai no meio das saças, dos espinhos, e eles crescem mais do que a gente e nos sufoca, tá aí, né? E aí ela deixou a casa, o trabalho e a vida material, e ela, chorando, me dizia que ela estava passando por uma prova e sabia que ela tinha culpa e estava resignada diante da prova dela, porque ela tinha muito para dar e tinha deixado de dar. Você entende a minha linguagem? Eu disse, porém, se você quiser e botar a tua fé de novo, reerguer, sempre há tempo. Para encurtar a situação, não é? Faz 8 dias, de sexta-feira está atrasada, fui lá. Eu até disse que a gente entrou com o tratamento dela com aromaterapia, e ela hoje, que não dormia, já está conseguindo dormir, as dores diminuíram, e a médica disse que o problema dela todinho estava no intestino. Olha, você entende? O que é a gente deixar o nosso padrão vibratório descer. Então, quando os espíritos, Erasto fala aqui sobre que essas línguas de fogo estão sobre nossas cabeças e que nós não nos amedrontemos, mas sim animemos nossa fé e continuemos ajudando. Continuemos trabalhando, fazendo a nossa parte, como estudante de doutrina, como cristão. Porém, não nos deixando nos desesperar diante de situações adversas. Não é? Então, porque o mundo em que a gente vive é um mundo muito materialista. É um mundo onde o poder material ainda fala alto, aonde alguém que tem um conhecimento diz isso porque alguém por trás, muitas vezes, disse a ele que tem que dizer, porque senão ele perde. Né? Aonde a indústria farmacêutica alopática é tão forte que diz, olha, você tem que tomar um antidepressivo, senão você vai se acabar. Quando a aplicação de um passe em uma criatura como essa, ela conseguiu dormir uma noite. O que é que você me diz disso? Hein? Então, quando ele diz, não vos amedrontei, né? Não vos amedrontei, né? E aí ele diz assim, a hora é chegada, olha lá o recado que ele diz, a hora é chegada em que devem sacrificar a sua propagação, os vossos hábitos, os vossos trabalhos, as vossas ocupações fúteis, e de pregais. Os espíritos altos estão convosco, certamente falarei a pessoas que não quererão escutar a voz de Deus, porque essa voz a chama sem cessar a abnegação. Pregarei o desinteresse aos ávaros, a abstinência aos dissolutos, a mansuetude aos tiranos, doméstica aos déspotas. Palavras perdidas eu sei, mas que importa? É preciso regar com os vossos suores o terreno que deve semear, porque ele não frutificará e não produzirá, senão sob esforços reiterados da charrua, da enxada e da charrua evangélica. Aqui ele fala do nosso sacrifício, do verdadeiro silício, aonde muitas vezes eu tenho que deixar a família, parente, e ir à casa espírita, ir a um hospital, ir visitar alguém, ir a uma campanha do quilo, e entregar, né? Emprestar meu ouvido para uma colega que está precisando. Esse sacrifício, entende? Sacrificar os teus dias, as tuas coisas, né? Fúteis. Aí, quando a gente fala isso, então o espírito ele não vai a uma praia, o espírito ele não tem um lazer. Não, o espírita tem direito a tudo isso e o espírita deve fazer isso. Porque isso faz parte da renovação de energia e tudo mais. Mas o espírita convicto, ele sabe dividir o tempo dele para tudo isso e dá tudo certo. Concordam? Sempre dá.
Sempre dá, né? Há momentos em que a gente está pronto, a gente faz uma programação para o amanhã. Mas logo cedo, um telefonema, alguém está precisando, então toda a programação ela tem que ficar para depois, porque aquela situação é de emergência, é de urgência, e você tem que ir, né? Para que a gente possa entender o que ele quer dizer, é aquela história daquelas duas mulheres muito granfinas que saem na rua tudo com a roupa muito bonita, com um casaco, e na entrada de um restaurante está lá um pobre coitado morrendo de frio. O frio é muito grande e uma diz, eu vou tirar meu casaco para dar a ele. A outra diz, não dê não, que o seu casaco é muito caro. Deixe ficar em casa, quando você chegar em casa, você manda um menos, mais fraco, manda um dos seus servidores trazer. E ela, olha, deu o passo atrás. Quando lembrou em casa, tomou o seu chá, quando veio lembrar, mandou no outro dia, que lembrou, que mandou, quando chegou lá, aquele pobre moribundo havia morrido de frio. Ele fala aqui da necessidade, da nosso compromisso de como cristão, na hora que somos chamados ao trabalho, seja em que hora seja, aquele que te chama, aquele que bate em tua porta, aquele que te procura, é porque aquele é a pessoa que veio te dizer assim, bora trabalhar, né? Então é a hora de, muitas vezes, sacrificar. Às vezes eu combino com a família para sair ali, eu não posso ir tal hora, não. Se vocês quiserem, vão na frente que eu vou atrás. Mas por quê? Porque eu tenho um compromisso. Eu não tenho um compromisso com pessoas, eu tenho um compromisso com minha consciência e com Deus. Então, eu tenho que primeiro colocar esse compromisso em dias e depois que eu tiver aí, serei de vocês, da família. Porque também, quando você chega em uma encarnação e tem uma família, é porque você tem compromisso com ela também, não pode abandonar, não é? Então, você tem que saber dividir, nem tanto nem tão pouco, nem 8 nem 80. Saber dividir. Como fazer isso? Pedindo ao universo, quando ele diz, eis que os espíritos do céu estão convosco. E estão, e estarão, desde o momento em que a gente queira estar com eles. Né? Então, ele fala sobre isso, de nos dar a sabedoria de como a gente, né, andar nessa disciplina sem ferir e sem ser ferido. Auxiliando família, biologicamente falando, mas auxiliando a família humana, né? O ser cristão, não é verdade? Quando alguém perguntava a Chico Xavier, você não casou? Ele disse não, mas fui pai, né, de mais de 18 irmãos, não é verdade? Ele abraçou os seus irmãos, né? O primeiro casamento, o segundo. Você é um privilegiado. Ele só privilegiado porque vi cada um dos meus irmãos desencarnarem? Talvez seja. Sou privilegiado porque eu sou irmão de uma amiga do peito chamada Angina, trabalho com glaucoma. Então, esses já são minhas dores familiares. Não é? Então, a gente fica imaginando como espírita, muitas vezes, por conhecer, a gente não passa por dores. Passamos sim. E, ao passar por essas dores, é que a gente tem essa consciência de que estamos dentro de uma programação, não porque Deus quer, mas porque nós a programamos, né? Nós construímos o nosso destino. Então, dentro desse campo, ele diz sobre essa questão de que o Evangelho de Jesus, esses ensinamentos da doutrina, ela não frutificará se eu e você ficar empairado, enquadrado em 4 paredes. Ela tem que ir à rua, não é? Ela tem que ser exercida, né? Ela tem que ser colocada em prática. Então, quando a gente escuta, às vezes, eu tenho muito cuidado nessas coisas, quando alguém diz assim, você é espírita, então o espírita sabe muito. O espírita estuda muito, mas o espírita, além de estudar, ele precisa praticar, né? Ele precisa praticar, porque nem tudo que se estuda é porque é muito fácil eu falar aqui, mas o mais difícil é colocar em prática, né? É colocar em ação, é colocar-se, às vezes, no lugar do outro, né? É sentir a dor do outro e, muitas vezes, silenciar e deixar que ele mais desesperado fale.
Isso é o mais difícil, é caridade a gente escutar alguém desesperado, né? E enquanto ele fala e grita, a gente está ali pedindo pelo outro lado das ossas, como diz minha mãe, né? Como é que eu vou falar quando ele parar? O que é que eu vou dizer a ele? Assim? Diante de suas dores e seu desespero. Mais na frente ele diz assim: sim, vós, todos homens de boa fé, que crede na vossa inferioridade, e olhas o mundo disposto ao infinito, partem cruzada contra a injustiça e a iniquidade. Ele fala aqui sobre essa questão de a gente olhar o futuro com outro olhar. Como isso? E se olha o futuro com outro olhar? Sim, quando você parte da questão da reencarnação, você olha o mundo e o futuro com outro olhar. Né? O espírita, ou estudante de doutrina espírita, se você disser assim, eu tenho medo de morrer, talvez o medo do desencarne é a consciência dizendo a gente ainda não está muito bom, né? É a consciência dizendo eu ainda não fiz tudo. E aí a gente pede e apela por mais uma prorrogativa, né? Um tempinho para ver se a gente coloca mais alguma coisa. Mas o espírito, ele sabe que a morte física, ela é um fenômeno biológico, porque o espírito, ele continua vivo, né? E que conosco vai nossas aquisições, o que a gente pode construir, esse é o nosso patrimônio. A questão material, tudo isso fica e tudo isso passa. Mas o espírito, esse é eterno. Então, para o espírito, ele tem esse patrimônio, quando ele diz essa fé, vós que tem essa convicção, e de partir, né? Com essa convicção, partem cruzada a injustiça e a iniquidade. E o estudante de doutrina espírita, diante de muita injustiça, muitas vezes, se ele não pode fazer alguma coisa, ele para onde estiver e ele faz uma oração. Não faz? Faz. Não é? E a gente sabe que essa oração, bem sentida, ela tem um poder tão grande de ir ao alto e voltar em forma de segundo de como encontrar a solução para as situações. Não é? Em vez, como disse Francisco de Assis, hoje é o dia dele, não é? Quando ele diz que eu seja instrumento de vossa paz. Senhor, que eu seja instrumento de vossa paz. E a gente diz assim, mesmo que eu seja imperfeita, mas que nesse momento eu seja instrumento da paz. Aonde houver ódio, que eu possa levar o amor. Aonde houver tristeza, que eu leve alegria. Mas aonde houver trevas, eu possa levar a luz. Ora, quando você entende isso, né? E você chegar diante de uma pessoa tão desesperada, achando que a morte vai levar e que ele entende, você diz, olha, a vida continua. Olha, se você quiser, você tem força para levantar-se, se ajude, levante-se, hein? Reerga, Deus precisa de suas mãos. Olhem, e a criatura se erguer, e aí está vencendo, 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 daqui a pouco está em pé, daqui a pouco já está trabalhando, é levar a luz aonde houver treva. Quantas pessoas não têm o conhecimento que eu e você tem e que muitas vezes tenta tirar, como ontem a menina dizia, alguém ligou para mim dizendo que já ia tentar tirar a vida. Ela, pelo amor de Deus, não faça isso. Por que você vai tirar a sua vida? Deus te deu essa vida, essa existência para que você possa progredir. E uma pessoa religiosa. Mas o religioso não quer dizer o cristão, muitas vezes, não é? A base ainda é muito, muito frágil. E ela contava o problema que tinha que enfrentar por conta de um preconceito que este mundo em que eu e você vive ainda precisa ser quebrado. E ela disse, não faça isso, né? Não faça isso. E passou quase 2 horas conversando com essa pessoa. É justamente essa criatura que eu disse que há 8 anos conheci. E com o conhecimento que ela está tendo, ela teve base, mesmo afastada da religião. Veja como Deus nos prova, diz, todo dia. Mais do que nunca, Ele vai te provar todo dia agora pelo conhecimento que você tem. Hein? E isso é muito bom a gente ter essas informações. Para engrandecer, não. É saber que alguém já melhorou alguns centímetros pela alguma informação que você passou para ele. E eu capto dela algumas informações. Olha, essa via de mão dupla, aonde eu aprendo contigo e você aprende comigo. Aonde não há professor aqui,
somos todos alunos. Esse conhecimento, essa humildade exercitada, faz a gente cada vez melhorar e os espíritos superiores se encostarem em nós, nos orientando como devemos encontrar, né, os infortúnios ocultos. Porque se existiam antes da pandemia, nesse momento, mais do que nunca existe. Quantas criaturas estão precisando? Hoje faz 8 dias que eu estava me preparando para uma live e pedi pela misericórdia para alguém, para ela me substituir, porque alguém gritava chorando do outro lado, precisando de socorro. E aí eu chamei a minha amiga, minha professora de Pilates, também espírita, ela como terapeuta, né, na área, e a gente foi para lá cuidar dessa criatura. E sabe qual é o maior presente? É hoje ela dizer, eu estou muito bem, graças a Deus eu melhorei, estou aqui com minha irmã, eu que não tinha força para nada, estou aqui, graças a Deus, muito obrigada. Eu disse, agradeço a Deus. Né? E isso nos dá um alimento à alma, como estudante de doutrina espírita, como ele chama de missionários. Somos missionários em levar essa ponte, fazer essa ponte entre os necessitados, degredados de religiões mil, de outras situações. Porque se ele não faz certo ainda, é porque não teve oportunidade de fazer melhor. E se nós temos oportunidade de ajudar, essa é a missão do espírita, né? Então, ele diz assim, mais na frente ele diz assim, uma das coisas que me chamou a atenção quando eu li a primeira vez essa missão foi quando ele diz assim, ide homens grandes diante de Deus, que mais felizes que São Tomé, crede sem pedir para ver e aceite os fatos da mediunidade, quando mesmo não tenhas conseguido jamais obtê-lo em vós mesmo. Ide, o Espírito de Deus vos conduz. Me chamou a atenção demais essa parte. Por que, Sônia? Toda essa parte. Tudo é bom nisso aqui, nessa parágrafo. Porém, me chamou a atenção. Sabe por quê? Que eu não tenho mediunidade austera em mim. Eu nunca tive. Não, talvez não seja agora que eu vou desenvolver. Eu não tenho mediunidade nenhuma. Eu gosto de falar, de conversar. Então, mas eu aceitava e sempre, desde os 7 anos, quando eu comecei a desenvolver, eu acreditava que não existia um Deus que me levava para o céu e para o inferno. Aos 7 anos eu já sabia disso. E aos 15 anos eu tive certeza. E então eu dizia, não acredito que esse Deus me dará só uma oportunidade de céu e inferno. Né? E aí comecei a pesquisar em várias religiões. Eu venho de uma religião evangélica, fui para a católica e cheguei a espírita aos 31 anos de idade. Então, mas eu acreditava que havia uma comunicação de Deus para nós através de... E eu nunca tive isso em mim, mas eu tinha certeza. E, coincidência ou não, e não existe, quando eu conheço a doutrina que começa a desenvolver, eu fui convocada para trabalhar justamente com desobsessão. Como doutrinador, que hoje é aconselhador, sei lá o nome que se dá. Aquele que escuta o drama, o sofrimento de um espírito desencarnado e que leva algumas palavras para ele. Então, eu vi que eu não tinha mediunidade, mas acreditava nela. E foi comprovado quando fui chamada para trabalhar na desobsessão. Né? Então, mais do que nunca, cada sessão de desobsessão que eu participei durante 20 anos, eu voltava para casa muito mais comprometida como estudante de doutrina espírita. Porque cada comunicação daquela que eu escutava, eu me colocava no lugar desse. Meu Deus, se eu estivesse no lugar desse espírito, como eu iria agir? Será que eu faria igual a ele ou pior? Não é? Então, eu já começava a me posicionar como espírita. Mais na frente ele diz, marchai avante por falange impetuosa, ou seja, a doutrina ela seguirá seu rumo. Né? Quando alguém perguntava a Chico, se alguém se melindra dentro de uma casa espírita e deixa seu trabalho e vai embora, como fica a situação dessa pessoa? Se ela diz, meu filho, a doutrina continua, se a gente não for, os espíritos continuam o trabalho. Para aquele que ficou, ele continua avante. Para aquele que ficou lá atrás, para ele vai ser simplesmente, quando ele voltar, ele vai ver que aquele que perseverou está adiante. E ele vai continuar sempre caminhando um pouco mais atrás. Olha lá. Então,
esses melindres, essas coisas da nossa imperfeição. Quando a gente olha na casa espírita os irmãos como imperfeitos como ele, e que o trabalho tem que seguir, aí tem uma mensagem de Lázaro, um dos espíritos da falange verdade, que ele diz assim: bem dizei vós que calasse vosso ciúme, vossa discórdia, para que a obra não fosse atrapalhada, para que quando o Senhor chegasse, não encontrasse essa obra pela metade por conta das vossas discórdias. Olha que mensagem para nós espíritas. Então, toda vez que chego, né, que eu não concordo, talvez com a minha visão estreita, eu me lembro dessa mensagem de, sabe, uma coisa, eu tenho que trabalhar. Para espírito velho encasquetado como eu tenho que pegar a charrua e seguir com os suores. Qual o suor? É só o suor do corpo físico, não. É o suor do espírito. É dobrar seu orgulho, é dobrar sua vaidade, é trabalhar a humildade, que é a maior dificuldade que nós temos. Sônia, Um pouco mais à frente, Sônia, né, ele vai avançando, a fé é a virtude que ergue a montanha. Sônia, Vos disse Jesus, todavia, mais pesada a montanha, jaz o coração dos homens a impureza e todos os dias. Ele Sônia, fala aqui você me ouve? justamente do que eu acabei de falar. Faltam 5 minutos, né? Isso. Pronto. Isso. Encerrando, né? Ele diz assim, qual a pergunta que ele faz? Se muitos são chamados ao espiritismo e se extraviaram, por quais sinais se reconhecerá aquele que estão no bom caminho? Encerrando com a pergunta, né, que ele faz. Ele diz assim, vós o reconhecerei pelos princípios da verdadeira caridade que ele professarão e praticarão. Vós o reconhecereis pelo número de aflições a quais eles terão levado consolações. Vós o reconhecereis pelo seu amor ao próximo, pela sua abnegação, pelo seu desinteresse pessoal. Vós o reconhecereis, enfim, pelo triunfo dos seus princípios, porque Deus quer o triunfo de sua lei. Aqueles que seguem sua lei são seus eleitos, e ele lhe dará a vitória, mas esmagará aquele que falseiam o espírito dessa lei e fazem dela um meio para satisfazer a sua vaidade e sua ambição. Erasto, em 1862. Ou seja, como se reconhece o verdadeiro espírita? Por tudo isso. Aonde ele esquece de si, trabalha pelo seu próximo. Alguém um dia perguntou a Teresa de Calcutá, né? Como, né? Qual o seu Deus? Ele disse, você. Qual a sua religião? O amor. Ela falou, os meus pobres são os mais pobres. Ela se referia àquelas crianças, né? Aqueles deserdados lá de lá onde ela foi trabalhar, aqueles leprosos. Então, ela diz, os meus pobres são os mais pobres. E ela diz, a religião. Qual a sua religião? O amor. Quem é seu Deus? Você. Olha. Então, ela olhava para o seu próximo como a extensão de Deus. Né? Ela era uma madre, mas ela vivenciou, né, tudo que os espíritos nos ensinam aqui como missão dos espíritas. Amar, levar a fé, exercitar isso, buscar, né, reerguer um caído no meio do caminho. Não importa. Como diz do outro lado, né, Deus reconhecerá o verdadeiro cristão pelo esse esforço que ele fará de vencer a si mesmo. Quero agradecer muito a oportunidade que vocês me deram, né, a paciência de me escutar. Vamos lá. O prazer é todo nosso, né? Agradecemos demais, né, pela que você expôs para nós, né? Foi muito enriquecedor, né? E ainda tinha um tempinho, mas vamos aproveitar para o tempo das perguntas, tá? É claro. Vamos acrescentar. Então, temos a seguinte pergunta. Quais são os indicativos de nossa missão na Terra? Assim, como saber se estamos no caminho certo, né? Às vezes a gente tem aquele planejamento para ver que seguir, procurar seguir, e às vezes parece que a gente tenta ir para um lado, não dá certo, aí acaba chegando outro. Então, como é que a gente consegue identificar sem estar seguindo realmente esse caminho? Erasto, ele já recebeu, até respondeu aqui, né? Quando a gente leva consolações, quando a gente trabalha, e aí a gente vai partir
dessa resposta da família biológica, né? A primeira missão está no lar, né? Porque não adianta eu fazer tudo lá fora e em casa, como ele diz, um déspota doméstico, né? Ele diz, né? Irás pregar para os déspotas, para os dissolutos, tal. Como descobrir isso? Né? Como saber disso? Quando sua consciência lhe responder que você está no caminho correto, mesmo que o mundo lhe diga que você está errado, mas se essa consciência lhe diz você está correto, continua melhorando. Isso não quer dizer que você está perfeito, mas continua nesse caminho, que esse caminho te levará a caminhos melhores. Essa é um dos indicativos. É nós interrogarmos sempre a nossa consciência. Porque, segundo os Espíritos, é lá onde está registrada a lei de Deus. Então, o que é que eu quero para mim? Eu tenho que querer para mim e querer para o meu próximo, não é? Então, a família biológica, a gente sabe que 90% hoje no planeta Terra somos tarefa, né? É missão pesada de resgate uns com os outros. Então, não é fácil você conviver. E aí tem hora que eu olho para um, olho para outro, eu digo, meu Deus, como fazer? E a resposta é silenciar. Esperar o amanhã, quando os anos estiver mais calmo, para que a gente dê prosseguimento. Porque se naquela hora a gente falar, o circo pega fogo. Então, a gente lembra de Francisco de Assis, aonde houver treva, que a gente possa levar a luz. Aonde houver discórdia, que a gente possa levar, né, a solução. E não botar mais lenha na fogueira. Então, quando parte daí da família material para a família espiritual, vamos aí a segunda casa, que é o trabalho material. Os espíritos chamam do trabalho material a uma expiação. Vocês já ouviram essa mensagem? Está aqui dentro das coisas. A verdadeira expiação está no trabalho material. Porém, é uma expiação que nos leva a nos autodoutrinar. Não é? Você tem que cumprir horário, você tem um chefe que pega seu pé, quanto mais você dá, mais. Mas quando você tira férias, você tem esse falta, não sei? Fica doido para voltar, não é assim? E quando, agora nessa pandemia, todo mundo trabalhando em casa, mas a vontade é de voltar para lá, para estar no pega para capar, olha como faz parte. Hein? Então, essa segunda família é o trabalho, aonde lá a gente busca o pão material, mas lá também a gente encontra os nossos desafetos, mas também os amigos de vida passada. E é nesse processo chamado lei de sociedade que a gente vai medindo o quanto a gente está melhorando, o quanto a gente precisa. E olha, eu digo a vocês, quando a gente erra como estudante de doutrina espírita, imediatamente esse sininho bate, a consciência. Não bate? Pisaste na bola. Aí cabe a você ou deixar o orgulho subir e dizer não vou pedir desculpa, ou simplesmente dizer, galera, só eu vim aqui pedir perdão, mas vim de joelho se for o caso, porque eu errei muito. Aí a gente, em vez de fazer um inimigo, a gente corta aquele laço da raiva, do ódio e faz um amigo, não faz? Então é por aí. Não sei se responder. Sim, com certeza. E a seguinte na verdade, não é bem uma pergunta, mas é um comentário de que como é importante que a gente aceite o que Deus propôs para a gente, assim, na Sim. Terra, em termos de dificuldades realmente, mas de que a gente tem aquele trabalho para realizar e que essa fé, né, no que a gente tem disponível para a gente trabalhar e crescer, é muito importante acreditar nisso para ter um sucesso, né, Sim. nessa existência, né? A doutrina ela dá muito essa consolação, né? Da gente aceitar a existência como ela está chegando para nós. Isso não significa ficar de braços cruzados. Exatamente. Significa a gente ter critérios, ter disciplina, ter equilíbrio
para conduzir essa existência e chegar a determinadores comuns, não é? Quando a gente trabalha com esse foco, a gente chega a determinadores comuns, aquilo não o que a gente quer, mas o que é melhor para a gente. Aceitar a existência, ter ânimo para levantar todos os dias e dizer, Senhor, muito obrigada pelo dia de hoje, porque hoje é um novo dia, é uma nova página limpa que Deus está me dando no livro da vida. Então, quando a gente tem esse equilíbrio, nós trabalhamos o dia de hoje sem a ansiedade da espera do amanhã. O amanhã é futuro. Então, trabalhar hoje até o último momento e agradecer. Eu costumo dizer que eu trabalho muito com o esposo, eu digo, eu sou obsessor, tem tudo de mim. Então, é os dois juntos. Então, aí, quando eu saio de casa, eu disse, Senhor, muito obrigada, né? Agradeço a Ele, peço que Ele nos proteja durante todo o percurso do trabalho. E quando estou voltando, eu falo em voz alta, para mim, para Ele, para quem está comigo, né, ali. Muito obrigada, Senhor, estou voltando para casa. Quantos nesse momento não estão voltando? Quantos estão desesperados na estrada? Quantos estão... E aí eu fico lembrando algumas coisas. E muito obrigada, que eu seja útil em algum momento, né? Então, agradecer. A gratidão, ela traz um sentimento, é um sentimento tão bom que ela renova nossas forças quando a gente passa a agradecer muito mais do que pedir. E aí a gente vê quantas coisas são acrescidas, né, ao longo de nossa existência. Então, aceitar a existência como ela está chegando para nós é um dos pontos de equilíbrio para a gente não se desesperar e vivenciá-la como ela está e saber que ela não é do jeito que a gente quer porque a gente a construiu assim, né? Somos os construtores. Isso também é outro ponto que nos fortifica muito, saber que Deus não nos castiga. Deus nos dá a condição da gente conduzir a existência como ela é, por conta das nossas construções, ou atuais ou anteriores. Maravilha. E falando em gratidão, é o que só temos a lhe dizer. Muito obrigado pela sua Eu que explanação. agradeço. Você tem um tempo para, se quiser finalizar o seu raciocínio, né? Suas considerações finais, pode ficar à vontade, viu? Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, né? Eu agradeço a Cleide, que foi ela que me conduziu a essa casa de oração e trabalho, né? A gente se encontrou no Ceará, no trabalho da pomada. É um trabalho mediúnico, né? Aonde, como eu falei aqui, que era uma coisa que não me chamava a atenção, que eu não tinha mediunidade nenhuma, e, no entanto, eu confiava, acreditava na mediunidade, não como princípio básico da doutrina, ela é secundária. Porém, a mediunidade, sob a ótica do que diz os espíritos, ela trabalhada, ela condicionada, ela disciplinada, ela é o evangelho de Jesus vivenciado. É você se conduzir na condição de ajudar o outro. Eis o intermediário chamado médium. Então, quando eu comecei o trabalho da pomada do vovô, no ano de 98, que fui para representar uma casa e que me chamaram para coordenar alguma parte, eu disse, meu Deus, será que eu tenho condição? Mas eu tenho um princípio comigo, eu nunca digo não às oportunidades que são me dadas. Se estão me dando, eu vou lá para tentar. E fui com toda a força, com toda a garra. Estou lá até hoje, né? Não porque eu queira estar. Todo ano eu deixo o meu cargo, não é cargo, minha parte, minha participação à disposição dos dirigentes da casa, porque tem jovens chegando como você que precisa de oportunidade como essa, para aprender o trabalho, porque o trabalho, a gente tem que aprender que o trabalho não é meu, não é seu, é nosso, mas que precisamos ensiná-lo, passá-lo para os outros, para que a gente vai passar e os outros continuarão, não é? Essa é a visão da doutrina. Mas até agora não me deram esse aval. E aí eu continuo na disciplina, porque no dia em que ele me der, eu vou estar muito grata, porque eu dei a minha participação enquanto pude, e que alguém precisa dar continuidade. Então, eu sou muito grata
pela oportunidade de, a cada casa que sou chamada, eu sei que é um trabalho da divulgação da doutrina, não é um trabalho meu, é o trabalho da doutrina. E quando alguém diz assim, mas você vai, eu digo, vou porque eu tenho responsabilidade com Deus e os espíritos superiores. Lá pode ter uma pessoa, se tiver uma pessoa, será ótimo o trabalho. Se não tiver ninguém, será melhor, porque a casa é dos espíritos, não é? A gente está acostumado a ver pessoas. Você, nós somos espírito encarnado. Mas a casa espírita é a casa dos espíritos, aonde os espíritos doentes, sofridos estão ali, precisando muito do nosso auxílio. Então, eu sou muito grata a vocês por esta casa ter me abrigado, me recebido, né, como um espírito falido. Mas eu estou aqui. Né? Muito obrigada pela oportunidade que vocês me deram. Deus abençoe, vos abençoe, não só hoje, mas sempre. Que assim seja, abençoe a todos nós. Mais uma vez, muito obrigado, Sônia. E é sempre bem-vinda na nossa casa, viu? Obrigada. Sempre. E agora, chegada a nossa hora, nós vamos encerrar, tá certo? Sim. Você deseja fazer a prece de encerramento? Se você me dá a oportunidade, como eu disse, eu nunca digo não, eu faço. Eu faço. Então eu vou aproveitar. Por favor. Vamos agradecer, não é? Vamos agradecer a Deus. Vamos. A Francisco de Assis, que hoje se comemora o seu dia, que fez um ano que meu papai partiu para o mundo espiritual, e no seu último momento de seu desencarne, eu cantava junto com ele no meu braço a música, o hino de Francisco de Assis. E quando eu terminei de cantar, 2 minutinhos ele partiu. Então, eu quero agradecer a Deus a oportunidade que ele me deu, né? Aos bons espíritos, nossos anjos guardiões, a Jesus, que tem incansavelmente implorado a Deus pelo nosso planeta. Muito obrigada pela oportunidade. Que tua misericórdia, Senhor, o teu amor, possa não só nos envolver, mas possa envolver todo o planeta Terra. Aonde houver sofrimento e dor, do lado encarnados como do lado desencarnados, que o teu amor seja o socorro, o lenitivo para todos. Diante de ti, quero te agradecer a oportunidade de trabalho, mas quero te pedir misericórdia para todo o planeta Terra. Misericórdia para todos que sofrem. Misericórdia para nós. Ilumina nossas almas, fortifica nossos espíritos, nos ensina a sermos cristãos. Nos ensina a vivenciar a doutrina tão consoladora, tão misericordiosa que é a doutrina dos Espíritos. Que sejamos nós instrumento de tua paz, como disse Francisco de Assis. Que sejamos nós aquele que, amando, né, é doando que somos, né, recebemos, e é perdoando que somos perdoados. Que tua paz, que tua luz nos envolva hoje, amanhã e sempre. Muita paz a todos. Amém. Que assim seja, Mestre amado Jesus, e é com a prece da nossa irmã, Senhor, tua permissão, que damos por encerrada a reunião pública do SEAC virtual nesta noite, em teu santo nome, que assim seja. Obrigada. Fiquem na paz. Boa noite. Gratidão, Maravilhoso.